Não há diferença entre ficção e realidade e ficção e verdade. É tudo ficção. Isso são só conceitos, não te preocupes, são só conceitos. Eu achei isto profundíssimo, nunca me esquecerei desta conversa. São só conceitos. A pessoa fica assim. Eu estou num trabalho que tem muito a ver com a visão oriental do mundo, porque no Ocidente a gente acha que isto é a realidade e é o que é e não há que discutir. No Oriente eles têm a ideia que isto é uma ilusão, que isto é um sonho, que existe a reencarnação, que isto é uma escola para a gente aprender de vida em vida, que me faz para mim muito sentido, porque realmente quando a gente começa a ficar sábio, morre. Portanto, dá a ideia que é uma escola um bocadinho mal feita, não é? Porque a gente devia ter muito mais anos para aplicar a sabedoria. E, portanto, o que eu sinto agora é praticar mais, e estou a fazer mais meditação, que era uma coisa que eu nunca fiz muito, nunca fui grande meditador, sempre fui por outros caminhos espirituais, para perceber os interstícios da realidade. Por onde é que esta coisa se descose? Qual é aquele ângulo que a gente percebe? Ah, isto aqui é um déjà vu, isto aqui é uma sincronicidade, isto aqui está a ver coincidências demais. As peças, às vezes, quando começam, a gente nem sabe o que está a fazer. Vai fazendo e tal, e não sei o quê. Depois é que vai percebendo toda a dimensão daquilo que fez. Quase no fim, mesmo depois do fim, depois da peça estar acabada, as pessoas fazem certos comentários que me surpreendem muito e que dão uma amplidão e interpretações completamente inesperadas, que eu não tinha posto lá, mas quando eu olho elas estão lá, só que eu não as tinha visto. Esta, por exemplo, isto começou como, sei lá, um mistério. Isto depois transformaram-se nos eurocratas que estão a ver as pernas dos refugiados que dão à costa na Grécia. Isto é uma interpretação, por exemplo. E realmente a frieza com que os eurocratas tratam toda esta questão dos refugiados. Fala-se muito dos refugiados, mas no fundo aquele até diz bem-vindos à Europa, welcome e não sei o quê, está ali nesta posição, bem-vindos nesta posição. Mas que isto é completamente hipócrita, não há nada de bem-vindo aqui. Então, isso foi uma coisa que foi aparecendo. E, por exemplo, a peça já estava acabada. Eu digo que isto é em Bruxelas, ou às portas do Senado em Roma, porque Bruxelas, de certo modo, é a nova Roma, o novo centro do Império, digamos, europeu, da fortaleza europeia. Isto estava em madeira, porque isto é feito de paletes cortadas à medida certa e não sei o quê, eu já lhe tinha dado um certo cinzento. Mas agora dei-lhe muito mais cinzento, há poucos dias, portanto as peças estão sempre a evoluir e eu, como as vejo, por exemplo, aqui, por exemplo, há um olho aqui e uma boca, que já lá estavam. E, portanto, quando eu gosto de questionar a realidade, é justamente que as pessoas vejam, mas aqui há qualquer coisa, ou verem isto não como miniaturas, mas como pessoas. Eu não distingo realmente muito, deve ser uma parte infantil minha, que continuo a brincar até mais tarde, porque eu continuo a ver estes seres como verdadeiros, como reais, esta sobretudo. Esta é das mais reais. Esta é a que eu sinto mais a presença, que tem a vontade própria. E se calhar a personagem mais importante de tudo isto é esta, mais que eu, que sou um personagem no meio deste cenário. Eu sou um contador de histórias, mais que contador, sou fazedor, como disse uma amiga. Estou sempre a inventar histórias. Mesmo na rua, eu agora já ando assim, olhar para o chão, para não ter que inventar e para não apanhar também com as energias, porque esta zona aqui do Chiado tornou-se muito confusa, e então há muita confusão por aí.
Mas eu normalmente olhava para uma pessoa que pensava e começava a pensar a vida dessa pessoa, começava a inventar a vida dessa pessoa. Então, eu vejo que como criador de personagens, tanto a nível de escrita, como a nível de performance, como a nível de artes plásticas, tudo isto se mistura. E misturam-se com as personagens dos sonhos, que é pior. Ou seja, dou-lhe um exemplo que aí até eu fiquei já a pensar que já está misturado mais. Uma coisa desapareceu. Na minha vida prática, real, um objeto qualquer coisa que já não me lembro, desapareceu. Isto foi para aí há um ano. E eu pensei, isto é coisa para a Luísa. Quem é a Luísa? Para a Luísa descobrir. Quem é a Luísa? A Luísa é um personagem do livro que vai sair agora, que lê os arquivos akáshicos. É uma vidente como esta. E a minha reação natural foi que essa Luísa, que já existe para mim dentro da minha coisa, era ela que tinha de descobrir onde é que o objeto... Portanto, está a ver como isto tudo se começa a baralhar. Isto começou realmente na infância. Eu devo confessar que, quando era miúdo, fazia os presépios. Eu ajudava na altura do Natal aquelas figurinhas todas. Era uma cómoda grande com uma série de figuras que eu ajudava a fazer e eu começava a viver aquilo. Depois tinha um quarto onde eu tinha os meus brinquedos todos e já tinha muitos brinquedos assim pequenos, destes tamanhos assim mais pequenos. Eu fazia a travessia do quarto de um lado ao outro e demorava horas, porque era uma caravana de cowboys, com as suas mulheres, os seus animais, os cavalos, as carroças, aquilo tudo. E depois aquilo ia andando, eram dizimados pelos índios, os pântanos, aquelas coisas todas, e no fim só chegava à Califórnia, porque no fundo aquilo ia da costa leste para a costa oeste, uma mulher da farinha Amparo, uma mulherzinha cor-de-rosa da farinha Amparo, assim muito pequenina, já nua, tudo o resto tinha sido desaparecido ao longo do continente. E, portanto, eu acho que começou por aí esse género de histórias. Quando trabalhava nas Nações Unidas, na Unesco, Conselho da Europa, eu era considerado um bom fazedor de consensos, porque sinto aquilo que os vários países ou as várias pessoas pensam e apresento-lhes uma fórmula que agrada a todos. Depois percebi que realmente aquele trabalho, não digo que não leva a lado nenhum, mas pronto, é avançar 1 centímetro por ano. Mas continuei a sentir essa responsabilidade que vem com o que eu escrevo. Este livro, então, no fundo é quase um testamento. Já o primeiro era um testamento, mas este agora é um testamento maior. E, portanto, é uma coisa, um contributo que eu dou à sociedade, tanto a nível artístico como a nível literário, ou a nível de performance, que eu também faço, quer dizer, há sempre esse contributo, eu acho. Eu, aos 39, percebi que realmente ou podia acabar a minha vida nesta idade agora, como embaixador, reformar-me e não sei o quê, que não era o que eu queria, porque no fundo era um trabalho, pronto, não é só burocrático, mas burocrático, ou então escolher uma vida em que apostava no meu lado artístico, no meu lado literário, no lado da performance e, portanto, comecei a fazer isso tudo. O investimento que eu fiz, por um lado, deu-me liberdade e, portanto, eu não me arrependo de ter feito essa escolha aos 39, porque eu pensei, pode ser que haja outras vidas, mas esta eu quero aproveitar e, portanto, aos 39 deixei a carreira diplomática e, pronto, financeiramente foi todo um problema, porque pronto, o investimento que eu fiz não deu aquilo que eu pensava, os resultados, mas deu a nível de criatividade e realmente fui melhorando ao longo dos anos tudo. Vem essa sabedoria e veio as técnicas e veio se calhar aquilo que se poderia chamar a loucura, ou seja, a imaginação. Eu tenho cada vez mais imaginação e portanto, eu acho que valeu a pena e acho que tem havido essa evolução.
se eu escolhesse 3 obras daqui, seria O Prazer da Leitura, seria Esta Mulher Biónica e seria aquele quadro do Shiva Buda. Se eu só pudesse levar 3 de tudo isto, eram essas 3. E, portanto, quando eu pus aquela em exposição ali na livraria Sá da Costa, de onde acabou ontem a exposição, pode parecer ego do artista, mas eu acho que aquilo é uma obra de antologia, que é uma obra que poderia figurar na antologia do surrealismo, como as obras do Mário Cesarini, as do Cruzeiro de Seixas. Eu acho que aquela, um dia, poderia figurar em livros sobre o surrealismo. Eu acho que esta gaiola do neoliberalismo, por exemplo, teria pena que isso não fosse visto pelas pessoas, porque isto acorda as pessoas para a natureza da realidade económica que nos rodeia. E, portanto, eu teria pena que esta peça, por exemplo, não fosse vista, porque acho que pode ser um despertador para algumas pessoas, ou que esta também, que eu acho que é outro tipo de despertador, porque esta é um ser que tem poder, ela já é uma vidente, é clarividente, já se fecharam os olhos, já não vê para fora, já se desinteressou da realidade exterior, da janela social visível. É uma pessoa que prediz o futuro, que muda as páginas com estes braços que ela tem, muda as páginas da história, ela faz passar de um capítulo para outro. Estamos aqui nesta conversa, ela de repente pode fazer passar-nos para outro tema e, portanto, esta seria importante ser vista. Acima de tudo, eu defino-me com esse papel que já inventei há 15 anos e que represento, que é de sintetizador cultural. A mim interessa-me juntar tudo. Portanto, juntar as várias artes com a ciência, com a espiritualidade, com a política, com a consciência. Para mim, juntar tudo é o que me interessa. E, naturalmente, eu continuo a fazer estas coisas todas. Eu sou mais escritor até que artista, e mesmo dentro do artista sou mais tridimensional que o bidimensional. Essa é que é a verdade também. Portanto, vou continuar a fazer obras tridimensionais. Se vou pintar ou não, realmente não sei. As performances, é como você dizia, mesmo com a idade a pessoa vai evoluindo. É que eu trabalhei com um mestre que morreu aos 106 anos, um japonês, Kazuo Ono, que assistia ao espetáculo de despedida dele dos palcos, que foi em Yokohama, aos 90 anos. Ele dançou em palco aos 90 anos. Isto é difícil de imaginar. Estava a sala toda, não se ouvia um barulho, ninguém se estava tudo assim a vê-lo. E, portanto, esse homem deu-me um exemplo. Eu estudei com ele, tanto em Berlim como em Yokohama, que é onde ele vivia, ao pé de Tóquio, e mostrou-me que o facto da pessoa envelhecer, porque na tradição ocidental do balé clássico tem que ser esbelto, é tudo movimentos assim. No japonês é tudo. Por exemplo, fazer estas 4 emoções, porque eu fiz 4 seguidas, 1, 2, 3, 4, é uma arte que se chama Buto, em que a pessoa aprende a esticar as emoções. Eu fiz isto quase a frio, portanto, nem pensava fazê-lo. Mas aprendi com ele o que é a pessoa estudar e prolongar as emoções, até como forma espiritual de não as termos. Eu às vezes uso estas caras para desfazer coisas que se passaram comigo. A nível prático, eu gostava de colaborar na criação do imaginário cultural da realidade virtual. Porque é o que se está agora a preparar neste século XXI, é a realidade virtual e imersiva. Vai tomar conta disto tudo, estes óculosinhos do Pokémon. Isto é um princípio, é uma sementezinha do que vem aí, que é muito mais, que as pessoas vão passar a jogar e corremos o risco de se passarem de armas e bagagens para a realidade virtual. As pessoas que se aborrecem com esta coisa, com as doenças, elas até se calhar depois podem fazer download do cérebro e desinteressam-se do corpo físico, mas pronto. Portanto, eu gostaria
de colaborar em fazermos o novo imaginário cultural. Porque dentro da realidade virtual, por exemplo, não é como aqui, que a gente vê assim. Realidade cultural, virtual podemos ver para cima, para baixo, para trás, quer dizer, é 360 graus. Isso vai exigir muita imaginação do que é que se poderá dar às pessoas, que as pessoas continuam a acreditar nesses mitos antigos, dos heróis, das pessoas que ajudam os outros a dar uma mudança de consciência, paradigma mais holístico, em vez de ser isto separado. A gente está aqui a fingir que somos 4 pessoas. No fundo, isto está tudo unido, é um todo, do qual nós somos 4 células. E, portanto, como sentir essa unidade? A outro nível, que seria mais espiritual, eu gostaria de ser alguém, pronto, isto é outra confissão, que despertasse. Ou seja, eu agora estou a falar, mas ainda acredito bastante nesta separação, nesta ilusão e não sei o quê. Uma pessoa que já visse e sentisse isto como ilusão, ou seja, saber que isto é tudo um filme, este personagem está dentro do filme também, é tão ilusório como os outros, mas continuar a viver aqui em carne e osso, mas já não estar apanhado por todas estas coisas todas que nos fazem crer. É por isso é que o meu primeiro livro era O Território e um Mapa, porque o território é esta verdade. O mapa é todas as mentiras que nos dizem sobre isto. Desde a escola, desde a família, tudo. Toda a nossa vida é quase um libertar-se de falsas ideias que temos sobre a realidade.